A maior competição desportiva escolar de Alagoas vai começar no dia 1º de agosto. Estou falando do GEAL, ou Jogos Estudantis de Alagoas. Para este ano, mais de 1.000 estudantes já confirmaram a presença e vão competir em diversas modalidades. Comigo aqui no estúdio está o coordenador dos Jogos Estudantis de Alagoas, Henrique Vilela. Bom, correria, últimos dias, enfim, quem já participou sabe que é assim mesmo, né? Com certeza, Miguel. Essa competição, né, o GEAL, é a nossa principal competição do âmbito escolar. Né? Como todos os participantes sabem, é uma competição seletiva para os Jogos Nacionais, né? Que esse ano vai ser realizado em João Pessoa. Inclusive, a primeira etapa está prevista agora para o dia 19 de setembro, que é a categoria infantil, onde estaremos disputando agora, a partir do dia 1º, toda a competição. São 14 modalidades, na verdade, coletivas, individuais e paralímpicas paradesportivas também. Sempre tivemos dificuldades de financiamento, porque arbitragem, deslocamento e depois dos Jogos Brasileiros tem que ter uma despesa maior. Como é que está o financiamento, a logística disso? Na verdade, a gente sabe que o momento econômico no país é complicado, né? Mas esse ano, a exemplo do ano passado, estamos com o apoio da Secretaria de Educação, da SEDUC e da CELAGE como parceiros, na realização dos Jogos Estudantis, bem como no envio dos atletas para a etapa nacional também. Em relação à questão do orçamento, está tudo garantido pelas duas secretarias. O governo brasileiro tem se posicionado, preocupado inclusive com o desempenho dos atletas, tem feito investimentos na área do voleibol, algumas empresas têm bancado também atletas, a logística, né, do marketing tem atuado bastante. Mas algumas promessas do governo brasileiro, elas não têm frutificado muito e a gente tem um fraco desempenho ainda nas Olimpíadas. Mas esses atletas de excelência, né, de competição, eles saíram de modalidades como essa nossa, de exemplos como esses, dos Jogos Estudantis locais em suas cidades e agora também nos Jogos Estudantis. Você acredita que já há um desenvolvimento maior dos atletas brasileiros com relação a essa possibilidade, porque estamos beirando as Olimpíadas? Olha, Miguel, a gente sabe que a nossa realidade, como eu falei, é complicada no país, né? Mas tem melhorado bastante em relação à questão de investimento no esporte de forma geral. O Ministério do Esporte tem investido bastante nessa questão, principalmente do Bolsa Atleta, que é um incentivo a mais para esses atletas, principalmente do desporto escolar, né? Que desenvolve seus trabalhos principalmente no interior de forma mais precária, mas que já tem melhorado bastante. E no nosso estado aqui também, nós temos percebido a melhora significativa em relação a essa questão desse trabalho de base, realmente, do desporto escolar. Há 2 anos houve uma crítica, inclusive, a um clube alagoano que estava disputando o brasileiro de voleibol, que na concentração saiu de manhã cuscuz com ovo, meio-dia salsicha com macarrão e de noite cuscuz com ovo. No outro dia o cardápio não se modificava. Aí a gente fica perguntando, e o desempenho do atleta? Como fica? Se é um grande clube, está no campeonato nacional e outras competições, como os atletas sobrevivem nisso aí? A gente sabe que é uma realidade, como eu falei, difícil em relação à questão do investimento, né, da estrutura de qualquer competição. E a alimentação é de fundamental importância para o desempenho do atleta, né? Isso a gente sabe que tem plena consciência que hoje a nutrição esportiva tem ajudado muito o esporte, principalmente o atleta de alto nível, em relação à questão do desempenho. E assim, essa é uma das nossas preocupações nos Jogos, inclusive que a gente tem uma parceria com os nutricionistas da Secretaria que já estão a par da situação, então já elaborando a questão do cardápio voltado para essa intenção, que é justamente manter o nível de desempenho dos atletas no nível favorável. E manter, né, a motivação também dos atletas. Exatamente. É um grande desafio, né? Exatamente. Dá para você, como professor na escola pública, fomentar um atleta e formar uma equipe competitiva hoje em dia? Olha, Miguel, o quadro na rede estadual e municipal tem melhorado bastante, comparado à rede privada, né, aqui no nosso estado. Lógico que a gente precisa melhorar muito, ainda estamos engatinhando. Tanto é que o governo atual tem investido muito em recuperação e construção de vários ginásios, principalmente no interior. E isso vai fomentar e melhorar bastante essa questão da participação das escolas públicas, sim. Estamos no ano de Olimpíadas, né? Alguns alagoanos representam o nosso estado,
como Bruno Nascimento, Marta, o enfim, Lucas do atletismo. Lucas, né? O do voleibol, o Borges, Maurício Borges. Isso eu acho que repercute na cabeça do atleta que está iniciando a sua atividade como desportista, não? Com certeza. Nós que gostamos de esporte, nós sempre vamos inspirar em algum atleta, né, que está se destacando no cenário nacional. E no nosso caso aqui nós temos vários atletas, como você falou aí, no cenário nacional, que têm destaque, têm se destacado bastante. E isso com certeza serve de referência para nós aqui no estado. A modalidade do futebol, essa nem se fala, soberano, né? Todo mundo brinca na rua e para escolher o atleta é mais fácil, né? Justamente. O futebol não seria o exemplo, mas o exemplo do judô, né? Do voleibol, do basquete. Qual é o desporto que tem mais dificuldade de arregimentar pessoas? Olha, você fala no âmbito escolar? Olha, na minha opinião, tem algumas modalidades específicas que são mais restritas, digamos assim. Das modalidades que nós vamos apresentar agora no GEAL, eu acredito que o que tem assim, mais dificuldade em relação à questão de material seria o ciclismo, que é uma modalidade que exige um custo maior em relação à questão de aquisição de material, porque a bicicleta custa muito caro. O badminton, não pelo valor financeiro, mas pela questão de pessoas especialistas para que trabalhem essa modalidade também no âmbito escolar, mas nós já temos melhorado a cada ano o número de participantes, tanto é que esse ano a gente superou cerca de 20% do número de inscritos em relação ao ano passado no badminton. E tem também a questão a modalidade as paramodalidades, no caso a bocha, quem tem uma certa dificuldade. O atletismo e a natação nem tanto, no paradesporto, mas a bocha e o vôlei sentado também, que infelizmente a gente não tem nenhuma equipe que vá disputar ou que venha a ser representante do estado na etapa nacional. E é incrível que nos Jogos Paralímpicos, né, que a gente tem se destacado muito, desde Sônia, enfim, até Exatamente. as mais novas figuras, novos atletas, né? Isso também leva a escola, já que a gente tem um percentual da população em atendimento especial, a analisar esses atletas, estimularem eles aos jogos? Com certeza, Miguel. Acho que a gente precisa olhar com mais carinho para essa população, esses alunos nossos que podem vir desenvolver alguma atividade desportiva, né? Mesmo sendo no paradesporto, porque a gente sabe que, a exemplo tanto do desporto escolar como o paradesporto, nós temos grandes representantes, tanto é que agora na Paralimpíada nós temos várias referências do estado que vão estar participando da Paralimpíada e com certeza isso pode ser melhorado. Lógico que é um projeto a longo prazo, né? E nós precisamos também, além de ter público, pessoas especialistas para desenvolver um trabalho de forma consciente e correta. Só para estimular aquele que está em dúvida de iniciar no desporto, né? Arthur Zanetti treina sozinho, não treina em nenhuma academia assim, não tem grandes patrocínios, agora que ele tem atenção. A Sara Menezes treina no Piauí, né? Judô, sem nenhum patrocínio, agora que tem patrocínio, porque é reta final, todo mundo quer aparecer justamente no sacrifício do atleta, não é? E ela é campeã mundial, né? Atleta ouro numa Olimpíada. E passou os últimos 2 anos, minha gente, com baixo rendimento, por falta de patrocínio e porque precisava trabalhar. Então, não pensem que os Jogos Olímpicos, para os brasileiros, é uma Olímpia, né? Não é não. É dificuldade mesmo, né? Com certeza. A gente sabe que quem participa dos Jogos, o sonho de todo atleta é participar de uma Olimpíada, de um Campeonato Mundial, né, de uma Copa do Mundo. E o fato de você estar lá participando não quer dizer que ali é o mar de rosas. Ali é o ápice, o pico para quem é atleta profissional de performance, querer estar ali presente. Mas só o próprio atleta sabe o bastidor como é, né? E essa questão de patrocínio, de estrutura de treino, de condições, de assessoramento mesmo, de nutricionista, de técnico especialista, de fisioterapeuta, a gente sabe que a gente está muito aquém ainda comparado às potências mundiais em relação ao mundo esportivo. Conversamos com Henrique Vilela, coordenador-geral dos Jogos Estudantis de Alagoas. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.
Apesar de Maceió não ter um inverno propriamente dito, as chuvas e as temperaturas um pouco mais baixas acabam se tornando desculpas para deixar para depois as atividades físicas. Junte-se a isso, comidas mais calóricas desse período, e o resultado são aqueles quilinhos a mais quando você sobe na balança. É inverno em Maceió, mas nem parece. Na orla da cidade é bem fácil encontrar pessoas fazendo exercícios à vontade. A temperatura média em julho na capital alagoana varia entre 20 e 29 graus. Quente para algumas partes do Brasil, mas friozinho para quem mora na cidade. Aí você já sabe, quem não gosta muito de fazer exercício, já usa aquela desculpa para ficar em casa. O que vai agravar mais essa mudança do hábito do cliente são realmente a chuva. O cliente que tem uma rotina de caminhar ou pedalar na praia todos os dias, ele acaba parando durante esses meses para vir para a academia, para fazer sua caminhada, corrida ou pedalada na própria academia. Com seu Abel não tem desculpa. Seja inverno ou verão, ele faz exercício 6 dias por semana. É um clima abençoado, né? O nosso inverno aqui parece mais um verão aliviado, né? Olha, não deixe de fazer exercício. É o maior investimento que a pessoa pode fazer, principalmente quando chega na idade mais avançada, né? A única alteração sentida no inverno e confirmada por esta nutricionista é que para manter o corpo aquecido, precisamos de mais alimentação. Na tentativa de manter a temperatura corporal, então há um aumento do gasto calórico. Automaticamente há um maior estímulo ao apetite e as pessoas costumam comer mais durante essa época. E quem não quer chegar no verão com aqueles quilinhos a mais, tem sim que praticar exercícios durante o inverno e seguir algumas dicas bem importantes. Como há um aumento do gasto calórico, um aumento da necessidade calórica, há uma maior produção de calor. Automaticamente aumenta a necessidade da reposição hídrica, do consumo de água. Frutas. Costuma-se também, assim como as verduras e líquidos, ter o seu consumo reduzido nesta época do ano. Uma estratégia é utilizar a fruta na sua forma cozida ou até assada, como a banana, a pera, a maçã. E além disso, polvilhar a canela é uma ótima dica, que a canela é um termogênico, contribui para a redução do percentual de gordura e deixa a fruta ainda mais atrativa. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã e às 7 da noite tem reprise. Até lá.